Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Um ouvinte escreve ao psicólogo Eduardo Sá com um problema que já antes vimos aqui, um casal separado que passa a vida em tribunal para decidir sobre a vida dos filhos. E este ouvinte, este pai, pergunta, Eduardo, olá, boa tarde, o que é que pode fazer? Olá, Judito, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Judito, é uma pergunta tão difícil, porque isto depende de dois pais. E quando os pais judicializam a parentalidade, eu acho que estão a assumir que eles próprios não são capazes de ser pais como deve ser, e depois vão acumulando ressentimentos e rancores, e depois vão acumulando tantos que a determinada altura não fazem outra coisa. Sendo certo que eu acho que muitas vezes os advogados que eles escolhem têm alguma responsabilidade nisso, porque os advogados têm um papel absolutamente precioso e indispensável na nossa vida, mas também nesses processos, e às vezes transformam este tipo de coisas numa espécie de avença, o que não é razoável, porque deviam ser, sobretudo, mediadores familiares, de pessoas que estão ali para perceber que existem estas fraturas muito significativas, mas que ao mesmo tempo se sentem obrigados a fazer pontes. E em muitas circunstâncias não é assim. Há muitos advogados que compram as dores dos seus constituintes, amplificam-nas às vezes a uma dimensão, enfim, quase absurda, e quando é assim, o que é que nós temos? Processos que se eternizam até que um dos pais se cansa e de alguma forma desiste e se rende. E tudo isto é triste demais, até porque em muitas circunstâncias os tribunais de família nem sempre são tão isentos e tão equilibrados como todos gostaríamos muito que eles fossem. Eduardo, sendo este recurso, como diz, aos tribunais muito desgastante para todas as partes envolvidas, não será ainda assim a melhor solução quando de facto não há um entendimento, não há capacidade de diálogo entre o casal desavindo? Bruno, seria, evidentemente, seria, mas sabe o que é que às vezes me preocupa? É que eu já perdi a conta em situações em que os tribunais, e não lhe digo que o façam por má fé, muito longe disso, como é óbvio, mas em que os tribunais às vezes se assumem quase como tutores de pais, que não podem ser, porque em muitas circunstâncias eu já vi como argumentos qualquer coisa como, olha, esta escola é a melhor para o seu filho, a mãe e o pai não concordam com a escola que o filho irá frequentar, qual é o argumento? Porque eu andei nesta escola. Ora, quando os tribunais às vezes resvalam, escorregam para aqui, é claro que eu percebo que às vezes têm impasses nas mãos, mas há sempre uma questão que eu não acho que se deva excluir, que é os tribunais têm a responsabilidade também, uma responsabilidade terrível, eu reconheço, de reconhecer qual dos pais é que alimenta interminavelmente este tipo de judicialização. E, tendo essa responsabilidade, têm também a responsabilidade de, aí sim, dizer calma, porque judicializar interminavelmente é um maltrato tão grave como outro maltrato grave qualquer. E numa circunstância dessas, deviam tomar posições muito mais duras em relação àqueles pais que bloqueiam qualquer hipótese de acordo, porque
porque a questão, Bruno, era ótimo que um tribunal tivesse ali um árbitro isento e 2 pais de uma forma leal a tentarem se entender, mas em muitas circunstâncias, os rancores com que se sai de uma separação são tais que às vezes aquilo que se está a discutir não são os supremos interesses de um filho, mas são os pretextos através dos quais se pode magoar quem nos magoou muito e, portanto, quando é assim, não há volta a dar. Mas os tribunais não estão preparados, pergunto-lhe, para estabelecer essas pontes, estão mais preparados para tomar decisões sobre as questões que lhes são apresentadas? Ora, às vezes não estão. Devo dizer que eu não invejo de todo quem tenha que decidir sobre estas situações. Compreendo muitas vezes que as pessoas que estão ali a decidir se coloquem no lugar daquelas pessoas e, portanto, às vezes haja quase uma tentaçãozinha de perderem o equilíbrio. Compreendo que às vezes, quando têm que advertir pais em relação aos modos com que falam, às atitudes que têm, compreendo que seja tudo aquilo que o magistrado entenda que não deve fazer e que não quer fazer, mas eu de facto acho que muitas vezes não, mas cuidado, quando nós estamos a falar dos tribunais estamos a falar de um todo, não é o juiz que decide, é o juiz que decide que muitas vezes pode, enfim, não ter o rigor absoluto da imparcialidade, mas também é o procurador que representa os interesses de um filho e que nem sempre os representa chocando de frente, com o magistrado, se for o caso. Não são os advogados, como eu dizia, porque às vezes, em vez de fazerem pontes e de serem mediadores familiares, às vezes têm atitudes que são verdadeiramente incendiárias. Portanto, o todo em si, eu acho que de facto não estão com uma particularidade. A tendência é que haja cada vez mais casos que cedam aos tribunais, porque o mundo muda, porque entretanto há redes sociais e um pai decide expor um filho nas redes e o outro não concorda. Portanto, a diversidade de desafios vai crescendo, mas a determinada altura os recursos e as práticas nem sempre vão no sentido de ajudarem os pais a fazer aquilo que eles têm que fazer, que é assumirem que qualquer decisão judicial é sempre pior, por mais sensata que ela seja, do que um acordo que se passe entre os pais com a ajuda dos respectivos advogados. Por aquilo que este pai diz, que tem pouco mais de 6 horas por semana com a filha e fins de semana de 15 em 15 dias, o pai sai sempre aqui em desvantagem quando se fala no tempo que passa com o filho. Gente, é verdade. E depois repare, quando surgiu a revisão legislativa em que se passou a fazer aquilo que muitos tribunais iam fazendo de forma informal, que era dividirem as responsabilidades, e a guarda não calcula o coro que foi de algumas associações, algumas muito importantes da sociedade portuguesa, e de muitos magistrados que diziam que era dividir a vida das crianças e que as crianças precisavam de uma casa de referência, um horror. Depois, o Conselho Superior de Magistratura disse assim, calma, que é importante que tomem isto como uma orientação para aplicarem à vida dos casais. E passou-se de um extremo ao outro. Há casais ex-casais, portanto, que não falam, que se gridem de todas as maneiras e, portanto, em que é absolutamente irrespirável, quase esquizofrénica a vida das crianças, porque o pai diz branco, a mãe diz preto ou vice-versa, e passou-se a assumir que então, seja em que circunstâncias for, a prática habitual é que as crianças ficam à guarda dos dois, quando, em algumas questões, não é execuível. E, portanto, explique-me porque é que, em circunstâncias normais, a guarda deve ser preferencialmente confiada à mãe quando é uma guarda singular. Eu percebo a ideia, mas muitas vezes nem sempre é uma decisão justa e, obviamente, quando um pai
Haverá motivos pelos quais o Tribunal decidiu nesse sentido, por mais que às vezes os motivos nem sempre sejam para nosso descanso. Mas se um pai tem 6 horas por semana com o filho, bom, então o Tribunal está a dizer assim, para efeito de responsabilidades parentais, despesas, etc., é tudo a dividir, mas estamos a reconhecer que este pai não reúne os requisitos mínimos e indispensáveis para o exercício da guarda. Bom, para um tribunal tomar uma decisão dessas, e a legenda é um bocadinho esta. Bom, então isto é uma decisão muito grave, porque está a dizer que o pai, que se calhar tem uma profissão respeitável e que cumpre com tudo aquilo que um cidadão supostamente deve cumprir, etc., bom, em que é que um tribunal se baseia para se tomar uma decisão tão grande como inabilitar durante muito tempo um pai do exercício que, note-se, não é um bem para o pai, é um bem também para o pai, mas é um direito fundamental de um filho. Ter um pai e uma mãe a fazerem de pais são direitos fundamentais, são direitos que são absolutamente insubstituíveis e que são essenciais para o desenvolvimento equilibrado de um filho. Portanto, um tribunal não pode pôr as coisas de outra forma, a não ser que o pai dê tantos e tão graves exemplos de negligência, mas se é assim, bom, também não deverá ter condições para as ter ao fim de semana. Portanto, é preciso uma profunda reflexão e haver, de facto, coordenadas para que os tribunais se orientem e já agora que os advogados que tomem estes assuntos em mãos tenham o equilíbrio que seria absolutamente indispensável, porque com esse equilíbrio e com essa firmeza os tribunais decidiriam muitíssimo melhor e as crianças todas e os pais nem se fala agradeceriam. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardosá@observador.pt e ouça-nos em podcast e também no site do Observador. Eduardo, um grande abraço. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.